Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Olá, meus amigos. No vídeo de hoje, eu quero abordar com os senhores mais um julgado do STJ. A gente vem tratando costumeiramente aqui de diversos julgados do Superior Tribunal de Justiça. Hoje eu quero ver com vocês o recurso especial RESP 1.631.846 do Distrito Federal. Ele era da relatoria do ministro Paulo de Tarso Sanseverino e passou a ter a relatoria para o acórdão da ministra Nancy Andrighi. Para quem não tem experiência forense na prática, isso significa que o relator originário, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, proferiu seu voto e restou vencido. E aí o voto da ministra Nancy Andrighi é voto divergente em relação ao voto do ministro Paulo, e o voto dela é que foi acompanhado da maioria da turma, do colegiado. Qual turma? Terceira turma do STJ. Esse foi um julgado, como nós já poderemos adiantar pela lógica ali, por maioria, tá certo? Então, por maioria, não se conheceu do recurso especial nos termos do voto da senhora ministra Nancy Andrighi, ficando vencidos os ministros Paulo de Tarso Sanseverino e Ricardo Vilas Boas Cueva, tá bom? Bom, o assunto, o tópico relacionado a esse julgado é o descabimento, ele não foi recebido, né? O descabimento de recurso ao STJ de decisão local, não vai caber aqui, de decisão local sobre inadmissão de, vou botar aqui, inadmissão de IRDR. Então, basicamente, o que é importante para os senhores tem a ver com o IRDR, incidente de resolução de demandas repetitivas, e ele é distribuído no tribunal local, ele pode ser recebido ou não. Quando ele não é recebido, o que esse julgado está nos dizendo é que não cabe recurso ao STJ. Qual seria o recurso? Justamente recurso especial. O recurso especial não foi admitido, tá certo? Bom, vamos lá. A ementa do julgado. Civil e processual civil, incidente de resolução de demandas repetitivas e IRDR. Acórdão de tribunal de segundo grau que inadmite a instauração do incidente, recorribilidade ao Superior Tribunal de Justiça, descabimento, ausência de interesse recursal, possibilidade de novo requerimento de instauração do IRDR quando satisfeito o requisito ausente
por ocasião do primeiro pedido, sem preclusão. Recorribilidade ao STJ ou ao STF prevista, ademais, somente para o acórdão que julgar o mérito do incidente, mas não para o acórdão que inadmite o incidente, de causa decidida. É uma expressão que consta na Constituição, está aí entre aspas. Requisito constitucional de admissibilidade dos recursos excepcionais. Ausência, no caso concreto. Questão litigiosa decidida em caráter não definitivo. Primeiro item da ementa. Os propósitos recursais consistem em definir, preliminarmente, se é cabível recurso especial do acórdão que inadmite a instauração do IRDR. Segundo lugar, se porventura superada a preliminar, se a instauração do IRDR tem como pressuposto obrigatório a inexistência de um processo ou de um recurso no tribunal. Segundo item da ementa. Não é cabível recurso especial em face do acórdão que inadmite a instauração do IRDR por falta de interesse recursal do requerente, pois apontada a ausência de determinado pressuposto. Será possível a instauração de um novo IRDR após o preenchimento do requisito inicialmente faltante, sem que tenha ocorrido preclusão, conforme expressamente autoriza o parágrafo 3º do artigo 976. Então aqui que eu estaria com os senhores. Não é cabível recurso especial por falta de interesse processual, cabe novo pedido de IRDR, artigo 976, parágrafo 3º. Sigamos. Terceiro item da ementa. De outro lado, o descabimento do recurso especial, na hipótese, decorre ainda do fato de que o novo CPC previu a recorribilidade excepcional ao STJ e ao STF apenas contra acórdão que resolver o mérito do incidente, conforme se depreende do caput do artigo 987. Então, apenas o mérito do incidente, mas não do acórdão que admite ou que inadmite a instauração do IRDR. Quarto item da ementa. O acórdão que inadmite a instauração do IRDR não preenche o pressuposto constitucional da, entre aspas, está lá no artigo 102 e 105 da Constituição, causa decidida, apto a viabilizar o conhecimento de quaisquer recursos excepcionais, uma vez que ausente na hipótese o caráter de definitividade no exame da questão litigiosa, especialmente quando o próprio legislador previu expressamente a inexistência de preclusão e a possibilidade de requerimento de instauração do IRDR, novamente realizado quando satisfeitos os pressupostos inexistentes ao tempo do primeiro pedido. Vamos lá. Como eu sempre destaco com os senhores, é muito importante que se entenda o caso subjacente. Do que tratava o caso? Olha lá. Em primeiro lugar, o IRDR foi proposto perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ao argumento de que, em repetidas decisões, o juiz da 4ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Ceilândia, no Distrito Federal, vinha determinando a emenda da petição inicial para que se incluísse no polo ativo das ações de divórcio consensual os filhos menores do casal como beneficiários de prestação alimentícia. Então, os processos estavam, portanto, no juízo de primeira instância. Pela repetitividade dos pronunciamentos desse juízo da 4ª Vara de Órfãos, de Família, Órfãos e Sucessões da comarca de Ceilândia, instaurou-se o IRDR perante o Tribunal de Justiça. E o que aconteceu? Posteriormente, o Tribunal de Justiça, o TJ do Distrito Federal e Territórios, ele, por unanimidade, ele não admitiu o cabimento do IRDR neste caso. Por que ele não admitiu o cabimento do IRDR nesse caso? Porque não tinha nenhum processo de competência do tribunal. Então, por ausência de sua competência.
Sua competência quem? De quem rejeitou o cabimento. Então, quando se diz aqui sua competência, é do tribunal do Distrito Federal e Território, e não do juízo lá de Ceilândia. Então, como todos os processos estavam, como pontuamos aqui na primeira instância, nenhum processo tinha subido para o tribunal, o tribunal não admitiu ao entendimento que para ser admissível o IRDR era necessário, portanto, que pelo menos um procedimento tivesse tramitando perante o tribunal. Nesse sentido, olha a ementa aqui do Tribunal TJ do Distrito Federal e Território. Incidente de resolução de demandas repetitivas, pressupostos de admissibilidade. 1. São pressupostos de admissibilidade do incidente de resolução de demandas repetitivas. Efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito. Tá lá. Risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Tava lá. E pendência de julgamento de recurso no tribunal. Aqui o que pegou foi essa parte aqui, ó. Pendência de julgamento de recurso no tribunal, que não tinha. Item 2 da ementa, se inexistente no tribunal processo sobre o tema, mas apenas decisão de primeira instância de um único juiz, não se admite o incidente não admitido, tá certo? Bom, então olha lá. Diante da inadmissão do IRDR, foi interposto RESP, recurso especial. Foi interposto RESP com base em quais argumentos? Em primeiro lugar, com base na afronta, alegando-se violação, afronta ao artigo 976, incisos 1º e 2º do CPC. Porque, como nós veremos, sob o fundamento de que não há previsão no Código de Processo Civil de que a admissibilidade do IRDR dependa da pendência. Então, o 976 não exige expressamente. Não exige expressamente a pendência no tribunal. Diante desse recurso especial, não houve a interposição de contrarrazões. Se quiserem ver aqui o 976, está na tela aí para os senhores. Olha lá, é cabível a instauração do IRDR quando houver simultaneamente efetiva repetição de processos que contenham controvérsia, inciso 2º, risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Então, dando continuidade aqui, foi interposto o RESP sobre esses argumentos. Aí nós tivemos o voto do relator originário. Voto do relator originário. Como pontuamos lá no começo, era o ministro Paulo de Tarso Sanseverino. E o que ele pontuou? Em primeiro lugar, ele pontuou que, embora o legislador ordinário possa criar incidentes processuais para causas originárias e recursais que tramitem no âmbito dos tribunais, ele, o legislador ordinário, não pode criar competências originárias para os tribunais de justiça. Então, o legislador ordinário não pode criar competências originárias para os tribunais intermediários, tribunais de justiças ou tribunais regionais federais. E em segundo lugar, ele pontuou, o relator originário, que a instauração do IRDR pressupõe a existência de causa pendente no âmbito do tribunal. Então, ele concordou com o Tribunal do Distrito Federal. Instauração do IRDR depende da pendência de causa perante o tribunal. Ou seja, tem que ter um recurso, uma remessa necessária
ou um processo de competência originária do tribunal. Da onde que ele tirou isso? Do artigo 978, parágrafo único do CPC. É aí que reside a principal controvérsia a respeito desse tema. Não sei se eu vou achar aqui para os senhores, depois vai aparecer adiante. Ah lá, está destacado aqui agora para os senhores. Ó. 978, parágrafo único. O órgão colegiado incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese jurídica julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente. Então o incidente ele se origina de um recurso, de uma remessa necessária ou de um processo de competência. É essa a interpretação que alguns fazem desse artigo 978. Não é unânime, mas a importância desse julgado é que o STJ entendeu dessa forma. O julgado não vai ser dessa forma, porque o julgado vai afirmar que é pela inadmissibilidade do RESP. Mas a maioria dos ministros concordou com esse entendimento do relator. Quanto ao 978, parágrafo único. Tá? São duas coisas distintas. Aqui é o mérito e a ministra Nancy Andrighi vai se antecipar e vai tratar da admissibilidade. Bom, esse artigo 978, parágrafo único, portanto, só para destacar, ele é alvo de uma intensa discussão doutrinária. E aí, veja, eu trouxe aqui alguns dos posicionamentos na doutrina a respeito dessa controvérsia, da interpretação adequada desse parágrafo único do artigo 978. E aí eu convido os colegas a que efetuem a devida pausa no vídeo, me perdoem, que efetuem a devida pausa no vídeo para que tomem as considerações, façam a leitura. Eu vou deixar de fazer a leitura de cada um dos itens para que não fique demasiadamente extenso o vídeo. Os senhores podem dar pause e tomar as considerações. Bom, e aí eu trago a posição da doutrina majoritária. Vamos lá. Vou me limitar a ler essa posição do professor Fred de G. Júnior, resumidamente por todos. Sendo o IRDR um incidente, é preciso que haja um caso tramitando no tribunal. O incidente há de ser instaurado no caso em que esteja no curso no tribunal. Se não houver caso em trâmite no tribunal, não se terá um incidente, mas um processo originário. E não é possível ao legislador ordinário criar competências originárias para os tribunais. As competências do STF e do STJ estão previstas, respectivamente, no artigo 102 e no artigo 105 da Constituição Federal. As dos tribunais regionais federais estão estabelecidas no artigo 108 da Constituição Federal, cabendo às constituições estaduais fixar as competências dos tribunais de justiça, parágrafo 1º do artigo 125 da Constituição Federal. O legislador ordinário pode, e foi isso que fez o CPC, criar incidentes processuais para causas originárias e recursais que tramitem nos tribunais, mas não lhe cabe criar competências originárias para os tribunais. É também por isso que não se permite a instauração do IRDR, sem que haja causa tramitando no tribunal. Então é nesse sentido que caminha a doutrina majoritária. Está aqui a citação bibliográfica que eu trago para os senhores completa. E aí eu também trago à colação dois posicionamentos, dois enunciados do FPPC, Fórum Permanente de Processualistas Civis. Doutrina majoritária, enunciado 342 do FPPC. O incidente de resolução de demandas repetitivas aplica-se a recurso, a remessa necessária ou a qualquer causa de competência originária. E enunciado 344 do FPPC. A instauração do incidente pressupõe a existência de processo pendente no respectivo tribunal. Bom, no entanto, meus amigos, como nós já adiantamos, a ministra Nancy Andrighi, ela pediu vista e ela proferiu voto ponderando a necessidade de se analisar uma questão antecedente ao mérito recursal. Então ela ponderou a necessidade de se discutir uma questão antecedente ao mérito recursal que se relaciona à admissibilidade, isto é, uma análise, levar em consideração, saber se é cabível o recurso especial em face do acórdão de tribunal de segundo grau que admite ou não o IRDR suscitado por alguns de seus legitimados. Então, uma questão antecedente.
a admissibilidade. Admissibilidade de RESP em face de acórdão de TJ/TRF que admite ou inadmite IRDR. E aí, nós também temos uma certa discussão doutrinária. Por exemplo, para Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, seria cabível o recurso especial. Mas para a doutrina majoritária, esse recurso não seria cabível. Por que que a maioria sustenta a inadmissibilidade? Então, ó, doutrina majoritária é pela inadmissibilidade. Por que que é pela inadmissibilidade? Em primeiro lugar, pelo artigo 976, parágrafo 3º. Olha o que o 976, parágrafo 3º nos diz. A inadmissão do IRDR, por ausência de qualquer de seus pressupostos de admissibilidade, não impede que, uma vez satisfeito o requisito, seja o incidente novamente suscitado. Pois se o incidente pode ser novamente suscitado, então não há preclusão. Não havendo preclusão, não tem interesse de agir. Portanto, de você recorrer. Aquela decisão quanto à inadmissibilidade pode transitar em julgado, você satisfaz o requisito e propõe um outro IRDR. E um outro argumento seria o artigo 987 em seu caput. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui para os senhores o artigo 987. Deixa eu ver se eu destaquei aqui. Não, vejam lá, eu não colacionei aqui para os senhores o artigo 987, mas o 987 é um outro que vai afirmar que somente o julgamento de mérito é passível de recurso especial. Na verdade, vai dizer que cabe recurso especial com os requisitos de admissibilidade já presumivelmente preenchidos para o STJ e para o STF, quando o caso, mas de decisões do Tribunal de Justiça, do TRF, Tribunal Local, que julgue o mérito. Tá? Então, o 987 caput faz menção a julgamento de mérito. A questão do parágrafo 3º do artigo 976 é inexistência de preclusão. Bom, então, tem aí colacionado, mais uma vez, diversas posições doutrinárias a respeito da admissibilidade do recurso para os tribunais superiores em face de acórdão que admite ou inadmite IRDR no tribunal local. E por todas eu vou me referir à posição do professor Rodolfo de Camargo Mancuso. A uma, porque se poderia objetar falta de interesse recursal, já que o IRDR trancado ab início pode ser reapresentado uma vez sanada a falha. Artigo 976 do parágrafo 3º do artigo 976. A duas, porque, como antes dito, já vem prevista a possibilidade de RE ou RESP contra a decisão que fixa a tese jurídica do IRDR, que é o seu mérito, propriamente dita. E esse ulterior acórdão do STF ou do STJ, e que projetará nacionalmente, efeito obrigatório em face das demais instâncias judiciais. Artigo 927, inciso 3º. A 3, porque tanto o RE como o RESP devem ser tirados de causa decidida. Artigo 102, inciso 3º e artigo 105, inciso 3º. Quesito desatendido em se tratando do juízo de admissibilidade do IRDR. Tá certo? Bom, então, meus amigos, essas eram as considerações aqui, texto normativo, aqui também texto normativo. Essas eram, então, portanto, as considerações importantíssimas, tá, meus amigos, sobre esse tópico IRDR que eu queria tratar com os senhores. Por tudo que eu lhes disse, não cabe recurso ao STJ da decisão do Tribunal Local, TJ ou TRF, que admite ou inadmite o IRDR. Tá certo? Bom, meus amigos, então é isso. Fiquem todos com Deus e até a próxima.